Amém? Marcos capítulo 4, versículo 35. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero tributar e agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me faculta de fazer uso da exposição de sua palavra. Glória a Deus pela vida do pastor Jefferson, pastora Mônica, que Deus os abençoe, tá? De uma forma especial, que Deus continue abençoando e dando crescimento e extensão à obra que Ele confiou em vossas mãos, tá? Paulo, Késia, Deus abençoe, tá bom? Deus venha retribuir, tá? Tudo aquilo que vocês também têm feito por essa obra, amém? Tá? Que Deus possa abençoar a todos, né? Aquilo que a pastora falou que é de grande valia, que venhamos despertar a cada dia para fazer ou continuar fazendo a obra de Deus. Amém? Marcos capítulo 4, versículo de número 35, está escrito assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para o outro lado. E naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Tome seu assento, por favor. Aleluia. Jesus, quando vem à Terra, Ele vem com um propósito e a finalidade maior de entregar a sua vida em resgate de muitos, a saber, na verdade, o grande missionário de todos os tempos, o maior missionário que já pisou nessa terra, se chama Jesus de Nazaré. Tá? O versículo que eu costumo chamá-lo de versículo mais contundente e mais missionário da Bíblia é João capítulo 3, versículo de número 16. A quem diga, se não houvesse a Bíblia, se houvesse apenas o Evangelho de João, ou até mesmo se não existisse o Evangelho de João, se existisse apenas o capítulo 3 e o versículo de número 16, já serviria para alcançar e mudar a vida de toda a humanidade, a saber, de todos aqueles que leem a Bíblia Sagrada em se tratando deste versículo. Por quê? Porque é lá que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui estão todos os requisitos para que todo aquele que almeja, deseja, anseia, anela e quer morar no céu está inserido e contido neste versículo. Entenda bem, Jesus, quando vem à terra, ele vem também com uma finalidade de onde passar. Ele operava prodígios, milagres, sinais e maravilhas, sim ou não? Porém, Jesus, ele vai chamar, vocacionar, agarinhar alguns discípulos para caminhar com ele. Porém, entenda bem, no versículo em que nós acabamos de ler, vai se tratar e relatar acerca do primeiro milagre de cunho natural. É aonde Jesus vai chamar os seus discípulos para passar por uma grande experiência, porque do outro lado vai acontecer a libertação de um homem. Porém, no contexto dessa história, Jesus está falando acerca de árvores. E toda árvore, antes de ser uma árvore, um dia ela foi uma semente. E toda semente, para se tornar uma árvore, ela tem que passar por alguns processos. Primeiro, ela vai ter que ser enterrada. Segundo, ela tem que morrer. Terceiro, ela tem que germinar. Quarto, ela tem que criar raízes. Quinto, ela vai criar o seu caule, o seu tronco. Sexto, vai criar os seus galhos, folhas, brotos, flores e, posteriormente, os seus frutos. Sim ou não? Se eu perguntar para você, aonde é que está a vida de uma árvore? É no fruto? É na flor? São nas folhas? São nos galhos? É no tronco? São nas suas? São nas suas? Irmão, olha para cá, por favor. Isso aqui não é um monólogo, tá? A gente pode conversar aqui. Entenda bem. Aqui há uma grande verdade. Porque a vida de uma árvore está nas suas raízes. Sim ou não?
deixa eu te fazer uma pergunta simples. Quando acontece uma queimada, o fogo respeita fruto? Flores, brotos, folhas, galhos, tronco, mas respeita as suas. Eu não estou aqui para refutar hino de ninguém, mas geralmente nós cantamos: só quem tem raiz suporta o que eu suportei. E eu te pergunto, é verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Acho que eu vou decepcionar alguém aqui. Por quê, pastor? Porque não basta apenas termos raízes. Por quê? Porque quando um pé de milho nasce, as suas raízes ficam para o lado de fora, dentro da sua maturidade. Então não basta apenas ser raiz, nós temos que ser enraizados. Que é isso, pastor? É Deus dizendo para alguém aqui: quem tem apenas raiz, no primeiro vento que sopra, arranca. No primeiro vento que bate e sai do lugar. No primeiro vento que vem, tira da posição. Mas quem é enraizado, pode vir vento, tempestade, vendaval, calúnia, pedrada, difamação, ferida, vale, deserto. Aleluia, pode levantar fofoqueiro, linguarudo, mas é igual a palmeira. O vento vem, a palmeira vai lá embaixo, mas quando o vento passa, olha a palmeira levantando novamente. É Deus dizendo para alguém nessa noite aqui, na introdução desta mensagem: o vento não vai te tirar da posição que Deus te plantou, da posição que você está, ninguém te arranca, e do local que Deus te plantou, ninguém vai ter poder para te tirar. É Deus dizendo para alguém nessa noite aqui: esse vento que soprou só veio para revelar o quão profunda as tuas raízes estão na presença de Deus neste lugar. Quanto mais aprofundada a raiz é, ninguém consegue ver. Por quê, pastor? Parte de cima de uma árvore, fala de um altar visível. Raízes aprofundadas fala de um altar invisível. O que mantém a árvore de pé não são os frutos, não são os brotos, não são as flores, não são as folhas, os galhos ou o tronco, são as raízes aprofundadas. O que é isso aqui, pastor? É o altar invisível. Levanta a mão, por favor, levanta. Não é quem tu é da porta para dentro, é quem você é da porta para fora. Altar visível fala de reputação, altar invisível fala de caráter, altar visível fala de quem você é diante dos homens, altar invisível fala de quem você é diante de Deus. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para alguém: Deus não vai te dar raízes superficiais, Ele vai te dar raízes aprofundadas na presença dEle. Raízes aprofundadas. Que é isso, pastor? Lá vai Jó capítulo 14, versículo 7. Ainda que uma árvore seja cortada ao cheiro das águas, ela voltará a brotar novamente. O que é isso aqui, pastor? O texto claramente é explícito que ele está falando de esperança. Vai voltar a ser como um dia foi antes. Vai voltar a fazer o que um dia fez antes. Pastor, mas cortaram os meus frutos, cortaram as minhas flores, tiraram as minhas folhas, arrancaram os meus galhos, cortaram o meu tronco, mas só esqueceram de uma coisa: as raízes estavam aprofundadas. Vai voltar a florescer, vai voltar a brotar, vai voltar a frutificar, vai voltar a crescer. Vou liberar a palavra e pega quem quiser, tá? Pastor, um dia eu tive o sonho de pregar. Vai voltar a sonhar pregando novamente. Pastor, um dia eu sonhei em evangelizar. Vai voltar a evangelizar novamente. Pastor, um dia eu li Bíblia e agora eu não tenho mais o anseio de ler Bíblia. Vai voltar o anseio de ler a palavra novamente.
É Deus dizendo para alguém aqui: ao cheiro das águas vai voltar a brotar novamente, e tudo que você perdeu vai ser restaurado na tua vida. Fica de mão levantada, fica. Qual é a primeira palavra, pastor? Ageu capítulo 2, versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. A glória desta última casa será maior. Meu Deus, olha para cá. Entenda, quando nós falamos de árvores, nós só lembramos de quê? Dos seus frutos, é ou não é? Sim ou não? Mas se eu te falar que não é apenas o fruto que tem a sua utilidade, quem não está com fome e está cansado querendo descansar, precisa de fruto ou de sombra? Então não rejeite o dia das folhas, porque nem todo período é período de frutificar para alimentar a vida de alguém. Quem precisa de um apoio, precisa de fruto ou de um tronco forte? Então aprenda a respeitar as estações. Primeiro, Deus quer te usar como coluna. Segundo, para trazer sombra. Terceiro, para alimentar a vida de quem precisa lá fora. Pastor, por que o peso está recaindo sobre mim? É porque tu é coluna na tua casa. Aleluia. Aleluia. Pastor, mas por que tanta responsabilidade? É Deus dizendo: é porque através de você eu vou levantar quem está caído naquele lugar. Segundo, sombra. O que é isso, pastor? Jonas, o missionário, precisou de uma sombra para descansar. Todos nós precisamos de uma sombra, só não podemos depender dela. Todos nós precisamos de uma sombra, só não podemos depender dela. Terceiro, fruto. Repita comigo: fruto. Irmão, a árvore não produz fruto para ela mesma. A árvore frutifica para os outros. Pastor, mas por que eu sou tão apedrejado? Já percebeu que nenhuma árvore que tem fruto, ela não fica sem receber uma pedrada? E dê glória a Deus porque está levando pedrada. Por quê? É sinal que está frutificando para alimentar a vida de alguém. Alguém só te apedreja porque quer aquilo que você tem, porque aquilo que tu tem é o que ela precisa. Sabe qual é a nossa problemática? É porque a gente é mimimi demais. Como a gente lá no Ceará, cheguei de lá agora, então posso falar. É muito crente Nutella. Qualquer coisinha, não vou mais para a igreja. Estou sendo apedrejado, não. E Deus está dizendo para alguém aqui: suporta as pedradas. Porque através dos teus frutos, eu vou causar um resultado para a vida de alguém. Aleluia. Jesus está pregando acerca de árvores. Ele está pregando para duas classes de pessoas: multidão e discípulo. Eu te pergunto, faz parte de qual? Multidão ou discípulo? Multidão está com Jesus por aquilo que ele faz. Discípulo está com Jesus por aquilo que ele é. Multidão está com Jesus apenas de porta aberta. Discípulo está com Jesus independente se a porta abre ou fecha. É como diz aquele louvor: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Mas se curado eu for, continua sendo Deus. Por quê? Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nós não adoramos pelo que ele faz, nós o adoramos pelo que ele é. Aleluia. Aí o texto começa dizendo: naquele dia. Que dia? Que ele está pregando. Sendo já tarde. Tarde para quem? Para a multidão e para os discípulos. Disse Jesus: passemos para o outro. Passemos para o outro. Irmão, a ordem que Jesus dá é para quem? Para a multidão e para os discípulos. Por quê, pastor? Isso aqui é extraordinário. Porque Jesus não cobra de quem é multidão. Ele só cobra de quem é discípulo. Pastor, mas é porque a cobrança está apertando. É porque Deus está querendo te subir de nível. Ele está querendo te tirar do nível da multidão e te elevar ao nível de quem é discípulo.
Discípulo não tem vontade própria. Discípulo faz a vontade do seu mestre e do seu Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: passemos para o outro. Ele está dizendo: primeiro, eu tô tirando vocês do meio da multidão, porque tem momentos que eu falo com vocês no meio de todo mundo, mas tem outros momentos que eu quero ter um particular com vocês. Tem dia que Deus fala conosco aqui, mas tem dia que Deus vai falar conosco dentro da nossa casa. Mas sabe qual é o nosso problema? Que a gente não quer dar ouvidos à voz de Deus lá dentro. E Deus está dizendo: se necessário for, eu te chamo para ter um particular comigo. E no particular comigo, tu vai ter experiências extraordinárias. Olha o que ele começa dizendo. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para o outro. Primeiro, palavra tarde. É hora de parar, descansar, despedir a multidão e ir embora. A palavra passemos. É hora de levantar a cabeça, sacudir a poeira e prosseguir a caminho. Eram os discípulos mais ou menos dizendo assim: Paulo, estamos cansados. Aí Jesus está dizendo: levanta a cabeça, sacode a poeira e prossegue a caminhada. Pastor, mas é porque eu estou sozinho. Levanta a cabeça, sacode a poeira e prossegue a caminhada. Pastor, mas eu estou ferido. Olha para cá, por favor. A ordem que ele dá é: passemos para o outro lado. Isso é extraordinário, gente. Porque a palavra passemos aqui também tem outros significados. Quais? Primeiro, tudo que vocês passarem, eu vou passar junto de vocês. Segundo, a travessia já é garã. A travessia já é garã. Jesus é o único que garante o fim sem nem antes ter começado. Melhora só meu retorno aqui, por favor. Ele é o único que já revela o fim desde o começo. Por quê, pastor? Porque ele está revelando a promessa. Repita comigo: promessa. Isso aqui é extraordinário, irmão. Daqui a pouco a gente chega na viagem missionária, mas tem paciência, tá? Ele vai revelar a promessa. Por que ele não revela o propósito ou o processo? É muito simples. Porque se ele diz o processo e o propósito, que era alcançar a vida do gadareno, e o processo, que era o vento e a tempestade, eles não entrariam. Eu te pergunto, se Jesus falasse para tu que tu aceitando ele, tu iria sofrer, padecer, ser perseguido, tu aceitaria ele? Que tu iria ser odiado por aqueles que abriram a boca e disseram que te amava.
tu aceitaria ele? Aqui ninguém, irmão. Não vem não. Mas aqui, ele revela o seu amor, mostrando a promessa concluída. Então nós não temos que nos apegar no processo, mas nós temos que nos agarrar na promessa, que é a promessa que nos fortalece, é a promessa que nos alegra, é a promessa que nos levanta. Aí o texto diz que ele vai liberar a palavra, passemos. Aí agora, os discípulos têm a palavra, sim ou não? Mas agora vamos pegar ele, olha o que o texto diz, e pegaram ele como estava, e colocaram no barco. Tinham a palavra, mas queriam a presença, porque a palavra te levanta, mas é a presença que te sustenta. Vou repetir isso aqui, tá? Porque não adianta ter palavra sem presença. Aleluia. Aleluia. Porque a presença traz resistência, estabilidade, estrutura. Porque tem gente que é forte para uma coisa e fraco para outras. E Deus está dizendo, o evangelho não é mãozinha na cabeça. Evangelho, aleluia, não é para Hello Kitty gospel. Não é para princesinha gospel. Não é para playboy gospel. Evangelho é para quem tem estrutura. É para quem tem resistência. É para quem tem estabilidade. Levanta a mão, levanta. Estabilidade. Nessa noite Deus me trouxe aqui com a incumbência, a responsabilidade de liberar uma palavra sobre a tua alma. E qual é a palavra, pastor? Receba a estrutura para fazer a obra missionária. Você não vai parar, pastor, mas alguém da minha casa está se levantando contra a minha vida. Continua fazendo a obra, porque Jesus é contigo. Pastor, mas tem alguns amigos que se levantaram contra a minha vida. Continua fazendo a obra, porque Jesus é contigo. Pastor, alguns vizinhos estão se levantando contra a minha vida. Faça igual Estevão, continua pregando, porque daqui a pouco o céu vai abrir sobre a tua cabeça. Jesus é contigo. Não para, missionário de Deus. Não para, mulher de Deus. Não para, homem de Deus. Deus vai te levantar, e através da tua vida a tua casa vai ser salva, a tua família vai ser salva, a tua vizinhança vai ser salva, o teu bairro vai ser salvo. Deus vai salvar através da tua vida. Vai. Meu Deus, não para, não para. Deus vai te dar resistência, estabilidade. Por quê? Porque evangelho não é para quem sabe mais ou para quem sabe menos. Evangelho é para quem suporta, é para quem aguenta. Aleluia, aleluia, aleluia. Vale a pena, irmão. Vale a pena. Ele não nos isenta de luta. Ele nos promete a sua presença conosco no meio dela. Eles vão receber a presença e vão colocar Jesus no barco, assim como estava. Aonde, pastor? E colocaram Jesus na polpa do barco. Repita comigo. Na polpa. Por quê, pastor? Porque na polpa era um ambiente que ficava o controle. Na vida do missionário, não é ele que se manda. Quem manda no missionário é quem está no controle da sua vida. Vou repetir. Pastor, tem lugar que o senhor queria ir? De maneira nenhuma. Mas como é Deus que manda, então a gente vai. Que é isso, pastor? É. Tem lugar, irmão, que Jesus vai te levar, e vou falar rasgado aqui, tá? Para você entender. Tem lugar que Deus vai te levar, que tu está abrindo a boca e está dizendo assim, ó, nunca mais eu vou pisar lá. E Deus está dizendo, quem foi que disse que tu se manda? Eu já marquei o encontro, já marquei o dia e vou te levar para fazer a diferença naquele lugar. Colocaram Jesus no barco. Por que colocar Jesus? Entenda bem, apenas no ambiente do barco é muito fácil. O difícil é deixar Jesus assumir o controle da tua embarcação. Eu te pergunto essa noite, nem comecei a pregar ainda, tá? Irmão, quem é que está controlando o teu barco? É tu ou é Jesus? Hã?
Pode responder. Quem está controlando a tua vida é tu ou é Jesus? Tem certeza? Por quê, pastor? Porque quem manda na vida faz o que quer. Mas quem Jesus manda na vida não se ordena e não se manda. Quem direciona ele é Jesus. Quem fala por ele é Jesus. Quem guia ele é Jesus. Quem leva ele é Jesus. Quem faz por ele é Jesus. Ele não tem vontade própria. Jesus vai para a polpa do barco. E o texto continua. E outros barquinhos o seguiam. Outros barquinhos seguia quem, gente? Jesus num barco de quem? No barco dos discípulos. Primeiro, vamos por parte aqui. Olha para cá, por favor. Aqui é extraordinário. Por quê? Porque barco que tem Jesus é referência. Então eles seguiam Jesus no barco deles. Por quê, pastor? Porque quando alguém segue Jesus, olhando para você, ele está dizendo: eu não vejo Jesus apenas no que ele fala. Eu estou vendo Jesus no que ele faz. Não prega Jesus apenas com palavras. Está pregando Jesus principalmente com a vida. O que é isso, pastor? É o que Paulo disse, que nós somos a carta viva de Deus na terra. O mundo não lê essa Bíblia, mas o mundo lê a nossa vida. A pergunta que não quer calar, aleluia, essa noite aqui é esta: qual tem sido a nossa conduta diante da sociedade? Por quê? Porque o missionário, antes de pregar com a boca, ele prega com a vida. Entenda isso, por favor. Jesus, no barco dos discípulos, tem outros barquinhos o seguindo. E o interessante é que agora vai vir um vento contrário e uma tempestade. Não foi apenas o barco que tem Jesus que passou por vento e tempestade. Foi todos os outros barcos também. Agora, qual é a diferença, pastor? É que um que chegou do outro lado foi o barco que tinha presença. Porque barco que não tem presença não aguenta vento e nem tempestade. Ele retrocede no meio de ambos. É Deus dizendo para alguém aqui: o que está te mantendo de pé não é a tua força, é a minha presença. Aleluia. Melhora só um pouquinho aqui, por favor. Olha para cá, por gentileza. Primeiro, vai vir vento contrário. Repita comigo: vento contrário. Todo barco missionário, ele tem que passar por vento contrário. Vou repetir. Todo barco contrário, todo barco de Jesus, perdão, ele tem que passar por vento contrário. Quem gosta de vento contrário aqui? Gostamos? E aí, vento contrário é bom ou ruim? É engraçado. Agora abre um parênteses aqui, tá? Tem gente que tem voz para brigar com o marido, brigar com o filho, brigar com a mãe, responder mãe, pai, mas aqui a gente pede para falar e não fala nada. Isso aqui não é um monólogo, gente, a gente pode conversar, tá? Eu te pergunto de novo: vento contrário é bom ou é ruim? Diga a sua opinião. Hã? É ruim. E aí, Michele? E aí, Paulo? Nunca mais na tua vida tu vai reclamar de vento contrário. Que é isso, pastor? Primeiro, processo da eira. Agricultor pegava um bastão, batia no trigo. Ao bater no trigo, jogava na peneira. Ao jogar na peneira, levava para a eira. Ao levar para a eira, jogava para cima. Quando jogava para cima, o vento soprava. Quando o vento soprava, a palha voava e o trigo ficava. Por quê? Porque o vento vem para revelar quem é palha e vem para revelar quem é trigo. É Deus dizendo para alguém aqui: esse vento contrário que soprou não foi para te matar, só foi para revelar quem era de verdade e para deixar quem era de mentira. É Deus dizendo para alguém nessa noite aqui: esse vento não vai para te matar, aleluia. Esse vento não veio para te derrubar ou para te envergonhar, veio para colocar para
para longe os falsos e deixar só quem era verdadeiro do teu lado. Segura. Êxodo capítulo de número 14, versículo de número 21 e 22. Diante do Mar Vermelho, Baal-Zephon, terra de canibais, aleluia, Migdol, eles gritam Piairote, que quer dizer beco sem saída. Deus brada para Moisés dizendo: porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Êxodo capítulo 14, versículo 21 e 22. Porque há quem diga que Deus usou o cajado de Moisés para abrir o Mar Vermelho, mas isso não é verdade. Por quê, pastor? Porque Deus usou, não foi o cajado, Deus usou o vento contrário para abrir o Mar Vermelho, para o povo passar. Olha o que o texto diz: e Deus fez soprar o vento oriental, e o mar se abriu de lá para cá. Levanta a mão, levanta a mão, levanta. Deus está dizendo para alguém nessa noite aqui: esse vento contrário que está soprando não vai te matar. Deus vai usar como chave para abrir o que está fechado diante de você. Vai, ouça. O vento contrário aqui veio para abrir o que estava fechado diante deles. Segundo, tempestade. Repita comigo: tempestade. Tempestade é bom ou é ruim? Eu vou te pregar tudo, já pregar para tu, tá? Que é isso, pastor? Irmão, primeiro, tempestade vem para alinhar missionário que está fugindo da direção que Deus deu. Que é isso, pastor? Jonas está indo para onde? Eu vou descer para Jope. Eu vou descer para o navio. Eu vou descer para o porão do navio. Eu vou descer para a barriga do peixe. Eu vou descer para o fundo dos mares e para o seio do inferno. Por quê? Porque a vida do rebelde é só descida. O que Deus vai mandar? Um vento e uma tempestade. Por quê, pastor? Porque para a vida de quem é rebelde, ele só atrai vento e tempestade para o lugar que ele está. Era Deus dizendo: prega para Nínive. E ele dizendo: não quero pregar lá. E Deus está dizendo: missionário não tem vontade própria. Missionário faz a minha vontade. Se tu não quiser, tem um vento, tem uma tempestade e tem um peixe te esperando. Aleluia. Aleluia. Pastor, me dá outra base bíblica, lá vai. Noé, o maior missionário da Bíblia. Por quê? Porque ele conseguiu colocar a sua família dentro da arca. Disse Deus: faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Entra tu e a tua casa. Noé, ele pregou o juízo de Deus. Ele pregou arrependimento. Porém, ninguém se converteu. Mas ele conseguiu colocar a sua família dentro da arca. Porque Deus disse: entra tu e a tua casa. Primeiro, Deus nunca vai te entregar um projeto para te deixar fora dele. Segundo, todo projeto que Deus te entrega, a tua família vai fazer parte dele. Terceiro, olha o que o texto diz: e Deus fechou a porta. E Deus fechou. Porta fechada, nesse texto aqui não é ruim. Por quê? Porque de porta fechada, Deus vai prover, proteger e promover. Prover, proteger e promover. Vou repetir: prover, proteger e promover. Porque se a porta não fecha, quando vem o dilúvio, aleluia, a água estragaria o alimento que estava dentro da arca, mataria Noé e a sua casa, e a arca não subiria. É Deus dizendo para alguém aqui, na vida de um missionário, aleluia, que faz a obra com sinceridade, até a porta fechada, Deus usa em benefício da sua vida. É Deus dizendo para alguém nessa noite: se prepara, no meio dessa tempestade, aleluia, eu vou fechar a porta para te proteger. A tua família não vai ser alcançada. Eu vou guardar a tua vida e a tua casa. Pastor, por que Deus fechou a porta? É Deus guardando, livrando e protegendo a tua casa. Pastor, por que Deus fechou a porta? Deus vai enviar a provisão para a tua mesa e nada vai te faltar.
E terceiro, se a porta não fecha, a arca não sairia de baixo e iria para cima. É Deus dizendo para alguém aqui, no meio dessa tempestade, eu tenho promoção para a tua vida. Eu vou subir o teu nível, eu vou subir o nível do teu ministério, da tua chamada. É Deus dizendo para alguém aqui, a tua vida espiritual, ela vai subir e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua história. Ouça, Atos capítulo de número 27, Paulo, ele está indo para um julgamento, porém ele está sendo levado como escravo. Ao texto diz que vem um pequeno vento. Aí Paulo disse, vamos paralisar a nossa caminhada, coloca o navio para parar. Aí vão dar agora ouvidos ao capitão do barco. Por quê? Porque tem embarcação que é assim, ao invés de dar ouvido à voz do profeta, está dando ouvido à voz dos capitães. Aí Paulo agora sendo levado como escravo, o texto diz que vai vir um grande furacão chamado Eurora Aquilão. É uma grande tempestade. Porém, Paulo recebe uma visita de Deus dizendo que ninguém iria morrer e ninguém iria padecer. Aí olha o que o texto diz, que Paulo sobe. Quando sobe, a primeira coisa que Paulo faz é entregar a mensagem. Quando entregar a mensagem, aí ele vai pegar o pão, Paulo. Ele pega o pão, quando ele pega o pão, ele parte o pão. Por quê? Porque esse pão aqui, ele recebeu dos seus amigos. Esse pão que Paulo parte aqui, representa a palavra. Paulo estava sendo levado como escravo. Mas quando ele parte o pão, ele está dizendo, na embarcação, agora eu sou líder. Porque só partia pão quem era líder. Ou seja, a primeira coisa que o pão fez com Paulo foi promover Paulo de escravo a líder. Segundo, quando ele parte o pão, é o texto que diz que agora o trigo vai ser lançado para fora do barco. Esse trigo aqui, segundo Champlin, vai dizer que ele vinha do Egito, porque quando a palavra é revelada, tudo que vem do Egito tem que sair de retirada. Aleluia. Terceiro, quando comeram pão, a esperança voltou. Porque só recebemos a esperança através desta palavra. O navio se quebrou, mas nenhuma vida se perdeu. Vou repetir, o navio se quebrou, mas nenhuma vida se perdeu. É Deus dizendo para alguém essa noite aqui, dentro de uma aplicação muito simples. Aleluia, algumas coisas podem se quebrar, mas ninguém da tua embarcação vai se perder. A embarcação da tua casa vai ser salva. A embarcação da tua família vai ser salva. Se prepara. Deus, ele tem esperança e promessa. E as promessas serão realizadas dentro da tua casa. E o nome do Senhor será glorificado na tua história. Ouça, tempestade. Eu começo a mensagem. Jesus está dormindo. Jesus está o quê? Irmão, ele está dormindo sobre o quê? Repita comigo, travesseiro. Isso daqui mexeu comigo. Que trem que esse travesseiro está fazendo aqui, irmão? Barco de pescador não tem travesseiro. Barco de pescador tem um balde para botar água para fora. Porém, nesse barco aqui, faltou o balde e tem um travesseiro. Tu pode dormir no chão. Se tiver um travesseiro, tu dorme bem. Sim ou não? É ou não é? Então quer dizer que Jesus encontrou um lugar de descanso no meio da tempestade? É Deus dizendo para alguém que descansa. Eu estou trazendo um lugar de descanso para você. No meio da tua tempestade. Aleluia, segura. Ele está descansando, isso aqui é pedagógico demais. Porque a gente é desequilibrado. A gente quer perder o controle. Quer chutar o pau da barraca. Quer chutar o balde. O problema não é chutar o balde. O problema é ter que pegar o balde de volta. Então fica onde Deus te colocou. Aleluia. Olha para cá. Ele está dormindo. Ele está o quê? Quem dorme fala.
Só alguns, né? Ele está dormindo, mas continua no controle. Não é porque ele não está falando que ele não está no controle. Mesmo sem falar, ele permanece no controle. Eu te pergunto, Jesus está no barco dele, sim ou não? Mas por que ele não se manifestou ainda? Sabe por quê? Não confunda a onipresença de Deus com presença manifestada dele. Onipresença é o Deus que está em todo lugar. Presença manifestada, ele só se manifesta aonde adoram ele. Vou repetir. A presença de Deus só se manifesta aonde a busca por ele é incessante. Que é isso, pastor? Jesus está aqui, sim ou não? Mas por que ele não se manifesta da maneira que é para se manifestar? Porque muitas das vezes falta a adoração. Tem gente que só adora se o pregador mandar. Mas aqui, ninguém vem para se encher. Quem vem para cá, tem que vir para transbordar. É Deus dizendo, aprende a descansar no meio da tua tempestade. Pastor, mas é porque não tem como dormir. Irmão, quando se tem a paz, que só Deus nos entrega, o sangue pode estar dando na canela. A gente consegue repousar e descansar. Que é isso, pastor? É. Aí o texto diz que os discípulos estão desesperados. Por que eles desesperam? Se quem liberou a palavra foi Jesus. Olha para cá. Jesus vai liberar a palavra dizendo passemos. Então eles não receberam a mensagem, porque eles não estavam navegando sobre as águas, eles estavam navegando sobre a palavra. Vou repetir. Eles não estavam navegando sobre as águas, eles estavam navegando sobre a palavra. E quem navega sobre a palavra, vou liberar a palavra, pega quem quer, tá? Pode levantar fofoqueiro, o barco não afunda. Pode levantar macumbeiro, a embarcação não naufraga. Pode levantar para fazer trabalho na Ubanda, Kibanda, Candomblé, Voodoo. Pode colocar teu nome na boca do sapo, o sapo vai explodir e tu vai estar de boca aberta aqui dando glória para Jesus. Pode fazer trabalho na encruzilhada por tranca-rua, o tranca-rua vai ficar trancado e as portas vão se abrir para você. Deus está dizendo para alguém aqui, se você entender que você está navegando sobre a palavra, nada vai te parar. Pode vir vento, tempestade, vendaval, vale, deserto, calúnia, pedrada, difamação, pode levantar quem quiser, pode vir Pôncio Pilatos, Herodes, Faraó, pode levantar quem quiser. Deus está dizendo, quem deu a palavra foi eu. Aleluia, eu não volto atrás da minha palavra. Você vai prosseguir até o final. A tua embarcação, ela não vai naufragar. Não vai. Não vai. Entenda isso, por favor. Isso é extraordinário. Eles agora vão clamar. Repita comigo, clamaram. O que é o clamor? Gritar em alta voz. Eu sou cearense, eu grito já por natureza. Irmão, o clamor não é o grito que vem dos lábios, o clamor é o grito que vem da alma. Por quê? Porque estavam no mesmo lugar, só que estavam distantes um do outro. Acho que a pior vergonha para nós é saber que Jesus está no mesmo ambiente que a gente e a gente não se relacionar com Ele. Sabe por que muitas tempestades não são acalmadas e muitos ventos não são cessados? Porque a gente deixou de clamar faz tempo. Vivemos uma geração, olha para cá, uma geração que conhece tudo de rede social. Conhece casal que separa, aí chora por eles. Conhece fazenda, conhece rancho, conhece Big Brother, conhece tudo de famoso. Mas se perguntar onde está Abacuque, não sabe. Se perguntar onde está Amós, nunca ouviu falar. Judas pensa que é aquele que traiu Jesus. E Deus está dizendo para alguém aqui, eu só vou se manifestar a partir do momento que você entregar uma verdadeira adoração diante da minha presença. O que está faltando é busca. Por quê, pastor? Porque hoje, olha para cá, a gente vem para um culto. O que
está faltando nos nossos cultos hoje, sabe o que é? Lenço e lágrima. Lenço e lágrima. Eu vou mexer com a juventude aqui agora, tá? Meninas que não tem 12, 13 anos já quer namorar. Vai estudar. Vai estudar. Se capacitar primeiro, para depois pensar em alguma coisa. Aleluia. Só tira nota baixa na escola. Acorda meio-dia. Aí quer pensar. E Deus está dizendo: honre seu pai, honre sua mãe, busque a minha presença, leia a minha palavra, tenha uma vida de oração, que você vai ver a sua vida destravar por completo. Aleluia. Aleluia. É uma geração que está no mesmo ambiente, mas não buscam mais a Jesus. Tem coragem de passar o dia no celular. Tem coragem de passar o dia conversando com um amigo, mas não tira 5, 10 minutos para orar. Não tira 5, 10 minutos para ler Bíblia. Que tipo de missionários somos nós? Como é que vamos pregar uma palavra se não conhecemos ela? Se não entendemos ela? Por quê, pastor? Porque nós temos que refletir a palavra na nossa vida. Agostinho de Hipona disse algo interessante: pregar a tempo e fora de tempo, mas se necessário for, se utilize palavras. Hoje, a minha geração não influencia mais o mundo, é o mundo que está influenciando a minha geração. Que é isso, pastor? Vê se gente lá de fora usa roupa de crente, mas olha para os crentes usando as vestimentas lá de fora, tanto homem quanto mulher, tá? Porque tem um vídeo meu aí que viralizou, pastor. O pessoal diz: pastor, só bate mulher. Mas tem uns homens também que usam as calças que, pelo amor de Deus, marca tudo. E isso influencia, tá? Até na tua vestimenta. Que é isso, pastor? Crente anda como crente. Tem que ter pudor, modéstia e lascívia. Você tem que saber o que é isso. Pudor, modéstia e lascívia. E lascívia não está ligada apenas à vestimenta. Por quê, pastor? Olha para cá. Isso aqui é extraordinário. Por quê? Porque o missionário que se preza, ele não é influenciado pelo mundo. Ele influencia o mundo aonde ele está. Ele não se curva perante o sistema. É Nabucodonosor erguendo estátua e 3 jovens dizendo: todo mundo se curva, mas nós não iremos nos curvar. Nós ainda permanecemos de pé diante do sistema corrupto e perverso lá fora. Nós não vamos nos corromper. A igreja missionária é uma igreja que prega a verdade contra o pecado, contra a idolatria, contra todas as hostes infernais da maldade. Por quê, pastor? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades, aleluia, que estão atuando do lado de fora. Eu estou dizendo para alguém aqui: se você entender essa verdade, daqui a pouco essa igreja vai estar lotada e o nome do Senhor vai ser glorificado neste lugar. Irmão, entenda uma verdade. Sabe qual é o nosso problema? É que ao invés de a gente trazer de lá para cá, eles estão nos levando daqui para lá. É ou não é? Olha para cá, por favor. Agora eles vão buscar. Por quê? Por causa da tempestade? Até agora não pedi para dar uma glória, tá? Olha no olho de quem está do lado aí, olha. Meu Deus. Olha no olho dele, no olho dela. Diz para ela assim, ó: se necessário for, Deus vai mandar um vento, uma tempestade, só para te fazer voltar a buscar Ele novamente. Por quê, pastor? Porque se é uma coisa que crente faz é relaxar quando tudo vai bem. Oh, Jesus. Vou ter que falar isso aqui. Tem gente que é mais fácil se perder na bênção do que na prova. Tem gente que está sendo abençoado, ao invés de continuar buscando para ser mais abençoado ainda, ele se corrompe. E Deus está dizendo: para com isso. Porque para mim é mais fácil eu te ferir do que te perder. Vou repetir. Para Deus é mais fácil Ele te ferir do que te perder. Ele não vai abrir mão da tua vida. Eles vão clamar:
Aí Jesus desperta. Quando Jesus desperta, ele grita: homens de pequena. Espera aí, irmão. Por que ele os chama de pequena fé? Quem é que estava no barco dos discípulos? Ele estava claramente dizendo para eles: não é só vocês que estão passando por vento, ou muito menos por tempestade. A diferença entre o barco de vocês e os outros barquinhos é que o barco de vocês tem a mim. Como é que vocês não têm fé, tendo a minha palavra e carregando a minha presença? Aleluia. É ele dizendo para cada um de nós aqui: sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus está dizendo para alguém aqui: se ele liberou a palavra, creia, acredite. Aleluia. O pau pode entortar no teu lombo, o bambu pode quebrar na tua costa, mas se Deus falou, vai acontecer e acabou. Que é isso, pastor? É quando ele levanta, olha a expressão que o texto usa, e ele vai repreender. Ele vai repreender. Eu não repreendo vento, ou muito menos tempestade. Eu repreendo demônios. Por quê? Porque na caminhada missionária, na trajetória missionária, além de passar por vento e tempestade, eu tenho que enfrentar demônios para que vidas sejam alcançadas. É Deus dizendo para alguém nessa noite aqui: vai valer a pena passar por tudo isso, porque quando eu me levantar na tua embarcação, vento vai cair por terra, tempestade vai cair por terra, demônios vão cair por terra, Exu-Pilintra vai cair por terra, Pombagira vai cair por terra, Tranca-Rua vai cair por terra, Exu-Caveira vai cair por terra, Exu-Malandro vai cair por terra. Jesus está se levantando e está dando uma ordem dizendo: eu te repreendo agora. Maior do que esse demônio é Jesus na tua vida, maior do que esse demônio é Jesus na tua casa, maior do que esse demônio é Jesus na tua família. Jesus está dizendo para alguém aqui: quem vai sair da tua casa não é o teu marido, quem vai sair da tua casa são os demônios, quem vai sair da tua casa não são os teus filhos, quem vai sair da tua casa são os demônios. Hoje Satanás vai ter que bater em retirada. Ouça, quando chega do outro lado, o texto diz que é Jesus que desce sozinho. Aí vem um endemoniado, um homem endemoniado. Um homem endemoniado, primeiro é homem, templo e morada do Espírito, endemoniado, vazio de Deus, e os demônios entraram. Por quê? Porque todo ambiente que é vazio de Deus, os demônios se apropriam dele. É a Bíblia que diz que nós somos templo de Deus e morada do Jesus é Deus, sim ou não? Então, se ele é Deus e a casa é dele, ele está chegando para tomar a casa de... Aleluia. É Deus dizendo: o diabo bagunçou até hoje. Fica de pé. Aleluia. 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 Ele chega, o homem vem, se prostra, e os demônios agora vão adorá-lo. Vão quê? Mas tem uma coisa que Jesus não faz, é receber a adoração dos demônios. Jesus recebe a adoração da igreja. Vieste nos atormentar antes do tempo, ó filho de Davi. Porque no meio do mar, os discípulos perguntaram: quem é este? Aquilo que os discípulos estavam com dúvida, perguntando quem é este, o demônio respondeu: filho de Davi. A maior vergonha para uma igreja é caminhar com Jesus e não saber quem ele é. Aleluia. 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 Chegou um tempo da gente buscar conhecer Jesus. Que é isso, pastor? Só se conhece alguém caminhando com ele. Porque tem um monte de crente católico que só vem para a igreja de domingo. E caminhar com Jesus é todo dia, gente. Caminhar com Jesus é todo dia. É lavando louça, conversando com ele.
lavando roupa, conversando com Ele, dirigindo, conversando com Ele. O que está faltando para a igreja atual, contemporânea, é relacionamento. Não apenas relacionamento para ficar aqui, mas relacionamento para se encher aqui e transbordar do lado de fora. Porque o sal no saleiro não tem utilidade. O sal só tem utilidade quando ele sai do saleiro. A luz não brilha onde tem luz. A luz faz a diferença onde tem trevas. Fecha os olhos, fecha. Ele vai dar uma ordem para aqueles demônios. Os demônios não vão sair. Ele pergunta qual é o teu nome. Ele vai falar de números, é legião. Jesus não está interessado nos números. Ele quer saber o nome. Aí agora, ele diz, deixa que a gente entre nos porcos. Ele diz, vai, pode ir. Os porcos vão se lançar no despenhadeiro. Aí o homem agora vai ser liberto. O interessante é que aqui, agora os pastores dos porcos vão ficar com raiva de Jesus. Por quê? Porque tem gente que dá mais valor a porco do que gente. Vou repetir, tem gente que valoriza mais bicho do que pessoas. Tem gente que valoriza mais aquilo que dá lucro para ele do que uma alma. E Deus está dizendo, temos que voltar a amar as almas. Aleluia, aleluia. Porque antes de levantar lugares, Deus levanta pessoas. Entenda isso. Aí Jesus agora olha para os demônios e diz sim, pode ir. Agora o homem, agora em sã consciência, vestido, diz, deixa contigo. Jesus diz, não. Vai para a tua casa e prega em Decápolis. Decápolis, junção de duas palavras, Deca, 10, policidades, 10 cidades. Era Jesus dizendo, primeiro missionário, tu foi alcançado por mim. Agora tu vai pregar na tua casa. Depois tu vai pregar em 10 cidades. Mas antes de chegar nas cidades, tu tem que começar pela tua casa. Porque ministério não é de fora para dentro. Ministério é de dentro para fora. Tem muita gente que é herói fora, mas é leproso, perdedor, ferido dentro. E Deus está dizendo para alguém aqui, não adianta ganhar o mundo e perder a casa. O primeiro ministério é a minha casa, é a minha família. Deus está dizendo para alguém aqui, se no próximo culto você conseguir trazer alguém da tua casa, já é de grande valia para Jesus. Porque não adianta ganhar fora e perder dentro. Fecha os olhos, fecha. Isso. Aleluia.